Graça e paz. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Que essa manhã seja uma manhã marcante aí para você, porque já tem sido para mim. Temos ouvido na Escola Bíblica Dominical desta manhã falar a respeito do caráter de Deus. Isso realmente é maravilhoso. Mexe muito comigo, mexe muito com o meu interior. E eu vou querer continuar um pouco nessa temática aí com você, tá bom? Até porque pastor Claudemir e o Guerra, eles nos deixaram aí alguns temas para serem trabalhados nos próximos meses. Até janeiro a gente tem tema para trabalhar. E o tema é em uma grande obra. Nós estamos em uma grande obra. E a proposta é o incentivo à participação, projetos, dízimos e ofertas. Nós temos várias propostas aí, mas também o prazer e amor em participar. Eu gostei bastante disso, embora eu não goste muito de falar de dinheiro, mas eu entendo que a fidelidade não é só na questão do dinheiro. Tem muita coisa aí para você pensar quando fala em fidelidade. Inclusive, em termos de caráter de Deus, de atributo de Deus, está justamente isso, a fidelidade. Nós cantamos aqui, agora nesse período de louvor, quebrantado, né? E um pedacinho do quebrantado diz: impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Deus é fiel? Amém. Ele não é corintiano, mas ele é fiel. Tem uns corintianos aí que colocam lá que ele é fiel porque é a torcida fiel, né? Mas não tem nada a ver, né, pastor Claudemir? Não tem nada a ver isso aí, né? Bobeira. Enfim, Deus é fiel, e se nós precisamos ter o caráter mais parecido possível com o de Deus, com o caráter de Deus, nós também devemos ser fiéis. Se Deus é santo, eu preciso procurar ser santo. Se Deus enfim, em termos dos seus atributos comunicáveis, é amor, eu também preciso amar. E se Deus é fiel, eu também preciso ser fiel. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Lucas 11:42. O título está aqui atrás da gente: Fidelidade em tudo. Lucas 11:42, você deixa aí a sua Bíblia aberta. Eu vou ler apenas esse versículo, mas é um texto incrível e que eu quero dar uma passeada também com você no restante em seguida, tá bom? Lucas 11:42. E antes de ler, não é bem uma justificativa que eu quero dar, mas é uma lembrança aí que eu senti no meu coração, tá bom? Eu não sei da sua vida, eu não sei da sua questão financeira, eu não sei pormenores da sua intimidade com Deus, que você tem vivido, que você tem passado. Eu não sei até onde esse tema mexe com você, mas eu não estou dando aqui uma mensagem, recado para ninguém, tá bom? Não é direta a ninguém, mas ao mesmo tempo eu tenho um amigo que diz assim, que toda mensagem é de encomenda. Todas. Porque se falou com você de alguma forma, analisa assim como eu geralmente analiso. Será que eu estou vivendo isso? Será que eu não estou sendo dessa forma também, como está sendo falado ali na mensagem?
Como será que está a minha vida nesse sentido? O que eu posso melhorar? Tá bom? Pensa dessa maneira. Não estou mandando uma direta para você, embora toda mensagem é uma direta. Não é nem indireta, é direta mesmo. Então, para aqueles que dizem assim, mas dízimo é coisa do Antigo Testamento, nós vivemos na graça, no Novo Testamento não é assim. Veja bem esse versículo, o que diz. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda, e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas, e não deixar as outras. Só para dar uma reforçada nisso que eu estou dizendo, e nesse versículo de Lucas, nós temos um paralelo deste versículo em Mateus, capítulo 23. Embora a minha Bíblia e as minhas Bíblias de estudo não mostrem como um paralelo, mas o discurso de Mateus, capítulo 23, é muito parecido. E o versículo 23 diz assim, Mateus 23, 23, tá bom? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Vejam aí como o texto é bem parecido. E o que esse texto está dizendo, o que Jesus está ensinando aqui, é a respeito de dízimos e ofertas. E ele está dizendo aqui que os fariseus, que os hipócritas, eles davam o dízimo até das menores das hortaliças, até daquilo que eles plantavam, e alguns hoje plantem, na janelinha de casa, no beiral da janela, no beiral da casa. Hortelã, endro, cominho. O menor das hortaliças eles estavam dizimando. Olha, eu tenho aqui, na semana eu faço Uber, ganhei R$1.300,54. O que Jesus está dizendo aqui é que eles davam o dízimo dos centavos. Dos centavos. Dos 54 centavos. Quanto será o dízimo de 54 centavos se a gente nem tem mais valor, né? Na nossa moeda, os centavos praticamente não são mais utilizados. Ninguém para na rua e fala, opa, encontrei uma moedinha de 5 centavos. Olha, achei 10 centavos. Você vai no mercado com R$50, não faz mais nada, imagina 10 centavos, né? Eu tenho uma bronca quando eu vejo aqueles preços no mercado, nas lojas de roupa, R$ 9,99. Não existe mais um centavo, por que coloca R$ 9,99? Mas eles davam o dízimo disso, do R$ 9,99. E Jesus, ele está aqui dando uma palavra dura, pesada, para os fariseus, para os doutores da lei, e não é apenas uma vez que ele faz isso, são várias vezes que Jesus vem com uma palavra dessa, uma palavra difícil, e nós vamos ver daqui a pouco o restante do texto, principalmente o de Lucas. Mas nessa palavra de Jesus, ele não diz para os fariseus e para os doutores da lei, vocês não precisam fazer isso. Importa que vocês façam sinceramente, de coração. Importa que vocês façam com amor. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo o quê?
Importa que vocês façam isso sim. Vocês têm mesmo que dar o dízimo dos centavos. Mas também fazer as outras coisas que vocês não fazem. Dizem que fazem, mas não praticam. O que Jesus está dizendo aqui é: deem o dízimo, sejam fiéis, mas pratiquem as outras coisas também. Ele não está invalidando o dízimo, ele está validando. O mais importante da lei, do juízo, da misericórdia e da fé, como diz em Mateus, deve ser vivido, tanto quanto a entrega dos dízimos e das ofertas. E aí eu costumo dizer, se você se diz dizimista, mas você não dá 10% do seu salário, você dá menos que isso, além de mão de vaca, me desculpe aqui a expressão popular, mas além de mão de vaca, porque, por exemplo, o judeu quando dizima e quando oferta, ele dá muito mais do que nós, cristãos, povo de Deus. Você está sendo infiel. Você está dando uma oferta, dízimo não. Se eu der menos de 10% do que eu ganhei, se eu der menos do que a minha primeira parte dos meus bens, como diz a palavra de Deus, eu estou falhando. Mas essa passagem, ela nos diz muito mais do que apenas dízimos e ofertas. Diz que eu tenho que ser fiel. Essa passagem, Jesus entrou na casa de um fariseu para jantar com ele. Versículo 37 do texto de Lucas. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, do copo e do prato, mas vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos! Quem fez o exterior, não fez também o interior? Lá no texto de Mateus 23, ele também vai dizer umas palavras duras assim, nesse nível. A gente pensa assim às vezes, puxa, Jesus estava na sua humanidade aqui, mas será que ele tinha aquela mente de Deus e ele sabia ler os pensamentos como Deus? Obrigado. Será que ele lia pensamentos? Não. Jesus não lia pensamentos, mas Jesus não era bobo. Jesus sabia com quem que ele estava lidando. Jesus, ele não era enganado, né? Nem por qualquer um, e também não pelos doutores da lei, pelos fariseus. Ele sabia com quem que ele estava tratando. Jesus não era bobo. Mas Jesus, é interessante que ele fez aqui uma coisa que para nós é muito estranha, né? Porque ele foi na casa do cara, descer a lenha no cara. Imagina você é convidado para jantar na casa da pessoa, aí
Fala um monte para a pessoa. Como é que a pessoa vai ficar depois com você? Feliz da vida, né? Claro que não. Nós pastores, às vezes, somos convidados para um almoço, para um jantar na casa de um irmão, e a gente vai, e na verdade, me desculpem novamente a expressão, mas é isso que eu já ouvi, inclusive, de outros pastores, a gente vai para ser a sobremesa. Porque depois que a gente comeu, riu, brincou, o irmão vem lá e pastor, se eu fosse o pastor, se eu estivesse no seu lugar, eu faria diferente. Olha, por que a igreja não faz tal coisa? Eu acho que o senhor deveria fazer assim, eu deveria fazer assado. Agora imagina se é o contrário, se aí vai lá o pastor e ele almoça, ou ele janta, ou ele toma um lanche com a pessoa, e ele vai lá, olha irmão, eu tenho aqui algumas coisas para dizer para você. E ele faz que nem Jesus fez aqui, né? Ele chega na casa do fariseu lá, e chama o cara de hipócrita, e chama o cara de louco, e fala para o cara assim, verso 41, antes dai esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Aí ele fala o versículo que nós já lemos, eu vou pular para o 43, e começa com ai. Ai, porque dói mesmo. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que sois como as sepulturas, que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe, mestre, quando dizes isto, também nos afronta a nós. Caiu a ficha. E ele disse, ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com os vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e que vossos pais mataram. E aí esses caras, eles diziam assim, se nós tivéssemos vivido na época dos nossos pais, nós não teríamos feito isso. Tinham sim. Será que nós, na época de Jesus, se estivéssemos lá na crucificação, não teríamos gritado também, crucifica-o? O fato é que Jesus entrou lá na casa do cara e desceu a lenha. Falou tudo que tinha para falar. E se você for lá no texto de Mateus também, desce a lenha e ele fala, olha, por fora, como é que diz? Aqui eu vou parafrasear, tá? Não é como foi dito aqui na aula da EBD, que a gente inventa coisa da Bíblia, não. Só estou parafraseando com um ditado popular. Como é que diz aquele ditado? Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. É isso que Jesus está dizendo aqui dos fariseus. Vocês são como um copo que por fora está lindo, está limpo, está brilhando, mas por dentro está sujo. Vocês não lavam por dentro. Os sepulcros, por fora, tem ouro. Tem lá um monte de adornos. Mas por dentro tem o quê? Ossos, carne podre, sujeira, verme, tem tudo que é coisa horrível ali dentro. Aquele corpo em estado de putrefação deixa por dentro tudo nojento. E aí, em que eu devo ser fiel? Eu quero pontuar 3 coisas baseadas no texto que nós lemos de Lucas 11:42. Poderia ir aí adiante, mas o texto tem muito mais implicações. Essa manhã não é suficiente para falarmos sobre tudo. Mas veja aí, baseado no texto de Lucas 11:42, em que devo ser fiel? Eu devo ser fiel em tudo. Em primeiro lugar, eu devo ser fiel no pouco e no muito. No pouco e no muito, eu tenho que ser fiel.
Porque ele está usando aqui no texto, dizendo que os fariseus dizimavam a hortelã e a arruda e toda hortaliça. É fácil você dizimar daquilo que dá um pé de hortelã. Simples, fácil, tranquilo. Você planta lá o pé de hortelã, esse tanto aqui é do Senhor, esse tanto aqui é meu. Tranquilo. Mas e quando você tem uma fazenda com muitas cabeças de gado? E aí você tem que dizimar daquelas muitas cabeças de gado. Vamos trazer para o contexto mais nosso. Vamos dizer que você ganha um salário mínimo, R$1.000. Você ganha R$1.000 no mês. Quanto é que você tem que dar de dízimo? R$100 de dízimo. Puxa, mas para quem ganha só 1.000, dar R$100 de dízimo? Pesa? Sim, mas são R$100. Aí o cara ganha R$30.000. Quanto que ele tem que dar de dízimo? Opa, peraí, eu vou dar 3.000 para a igreja? Para alguns 3.000 continua sendo mais ou menos como 100 lá. O cara tem muito, ele dá numa boa. Mas vamos supor que o dízimo do cara fosse os 30.000. Pô, 30.000 para a igreja? Peraí, eu tenho que dar 30.000 para a igreja? Nós devemos ser fiel no pouco e no muito. Claro que é um outro contexto, mas Jesus conta umas parábolas para falar um pouquinho, algo que ilustra aí o que eu estou querendo dizer, né? Em Lucas mesmo, no 19:17, ele conta lá uma parábola que ele fala de umas minas. Olha, eu deixei umas minas aqui com um servo tal. Aí o servo foi lá, pegou aquelas minas, fez prosperar, fez aumentar. E aí, dentro dessa parábola, no versículo 19, capítulo 19, verso 17, esse texto diz assim: e ele disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Num texto semelhante a este, que está lá em Mateus 25:14, ele chega para o servo que fez render o seu dinheiro, e lá ele usa talentos, e ele diz: bom está, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Mas ao que foi infiel, ele diz algumas palavras mais duras. E aí a gente não gosta muito não de ouvir isso. Mas fato é, que não importa se ele deu minas, talentos, quantos ele deu para quem, o fato que essa pessoa tinha uma missão, você tem também. Ser fiel no muito, ser fiel no pouco, ser fiel em tudo, de todas as maneiras, de todas as formas. No final dessa mesma passagem de Mateus 25, que é a dos talentos, ele vai falar assim para quem foi fiel: disse-lhe o seu senhor: bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas, para aquele que foi infiel, ele diz assim, respondendo, porém, o seu Senhor, versículo 26, disse-lhe:
Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa palavra aí a gente não gosta não de ouvir. Bom é ouvir o servo bom e fiel lá, entrar no gozo do meu Pai. Mas como é que a gente vai ouvir essa palavra se nós somos infiéis? Nós devemos ser fiéis em tudo, fidelidade em tudo. Se Deus é fiel, nós também temos que ser fiéis. No pouco, na hortaliça, na hortelã, no cominho, no coentro, mas também na cabeça de gado. Mas também nos milhões. Se você ganha milhões, não pense que você, dando menos do que você deve, está dando muito. Porque você está sendo infiel. Claro que aqui tem muita gente rica, que dá milhões aqui para a igreja, a gente não precisa fazer campanha, nada disso, né? Mas a gente deve ser fiel naquilo que tivermos. Agora eu disse aqui, num outro momento, que tem gente que diz assim, não, o importante é dar de coração, o importante é ser sincero. Claro que é, e essa é a segunda forma de você ser fiel. Eu destaco aí que nós devemos ser fiéis no interior e no exterior. Sim, sem dúvida, no nosso coração e aparentemente também. Embora os fariseus, os escribas, os doutores da lei viviam de aparência, mas não que isso não tenha sua importância, porque o seu testemunho vale muito. Então nós devemos ser fiéis também no interior e no exterior. Versículo 44. Vou voltar aqui para Lucas. Texto de Lucas, capítulo 11, o 44, diz o seguinte, na minha versão. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. Ele está aqui dizendo que, olha, o exterior muito bonito, aquele negócio da bela viola. Mas e se? E aí eu venho com um e se para você pensar. Porque se é uma coisa que não existe, mas pensa aí. E se for bonito por fora e por dentro também? Porque Deus conhece o quê? O nosso interior. Deus vê o quê? O nosso coração, vê mesmo. E segundo aos Coríntios 9:7 diz, para nós darmos, para nós entregarmos, seja dízimos, sejam ofertas, de que maneira? Vamos dar uma olhada lá? Segunda carta de Paulo aos Coríntios 9:7. Segundo aos Coríntios 9:7, na minha versão, diz assim: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E tem gente que dá com tristeza ou por necessidade. Tem gente que dá na igreja daquele jeito assim, ó. Puxa, queria tanto fazer tal coisa esse mês, vou ter que dar o dízimo. Tem que dar, vai.
Vou dar. Com tristeza. Vem aqui, ó, na portinha ali do gasofilaço, assim, ó. Há pouco tempo nós tivemos o João pregando aqui. Vocês sabem como é que o africano dá o dízimo e a oferta? Ele vai lá, ó, dançando. Ele vai feliz da vida, porque ele está contribuindo feliz, não com tristeza, ou por necessidade. Puxa, tenho que dar. Eu vou dar porque eu tenho que dar. Quantas pessoas, talvez dentro da igreja, dizem justamente isso? Eu vou dar porque eu tenho que dar, é minha obrigação. Dar com obrigação. Eu vou dar porque eu tenho que dar. Eu fico pedindo a Deus que eu não seja como esses fariseus, esses hipócritas, que eu possa dar com alegria. Senhor, coloca alegria no meu coração, porque eu estou podendo contribuir. Essa é uma das partes do culto melhores que tem, porque eu posso fazer parte disso, fazer parte do reino, fazer parte daquilo que a minha igreja está investindo. Que bom que eu posso dar, que bom que eu posso contribuir. Deus ama ao que dá com alegria. Ele ama os demais também. Mas é gostoso demais quando você dá um presente com alegria, não é? E você vê a alegria de quem recebeu. Como é gostoso você dar com essa disposição. E aí é o coração. É ser fiel no interior e também no exterior. Jesus, na passagem que nós lemos, ele diz: é bom que vocês façam essas coisas, mas também façam as outras. É bom. É bom que você seja fiel no interior e no exterior. É bom que você dê o dízimo do jeito que você está dando aí, dos centavos. Mas, melhor ainda, se você fizer isso, e se cumprir também com as outras coisas. Quais são as outras coisas? A fé, o amor. E aí eu vou para a terceira coisa que nós devemos ser fiéis aí, baseados nesse texto. Eu quero só lembrar que essa questão do interior e do exterior, Jesus uma vez ficou ali, acredito que sentado assim, né? Ou ali, ou aqui, pertinho do gasofilaço. Ele ficou ali olhando e tal. E aí veio uma senhorinha, uma viúva, com umas moedinhas, pôs só umas moedinhas ali. Isso está lá em Lucas 21:14. E Jesus ficou admirado e falou: essa depositou tudo que ela tinha. Não foi do que lhe sobrava. E ele fica admirado ali, admirando aquela viúva. E ele fala do testemunho que ela estava dando ali. Jesus olha o coração daquela viúva e fala: olha, ela depositou mais do que todos os outros aí que foram lá e deram daquilo que eles tinham, daquilo que lhe sobrava. Ela deu tudo o que tinha. Mas a terceira coisa que nós devemos ser fiéis é no que diz respeito a Deus. Ao dízimo sim, como diz aí o versículo 42, mas também ao juízo e o amor. Eu tenho que ser fiel a Deus também no juízo e no amor. A palavra de Deus diz para nós não sermos devedores em coisa alguma, senão no amor. Diz aí a passagem: ai de vós, vou ler novamente, faço questão. Ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras.
Eu me lembro aqui de algo que aconteceu na igreja primitiva, está lá em Atos 5, do 1 ao 10, que você deve se lembrar muito bem também. Muita gente tem muito temor dessa passagem, que é da história de Ananias e Safira. As coisas estavam indo muito bem na igreja primitiva, as coisas estavam indo espetacular. Ali estava, tinha gente muito rica que estava vendendo o que tinha para dar aos pobres. A igreja do Senhor estava crescendo e diz a palavra de Deus, lá em Atos 2:42, que tudo que eles tinham era em comum, era de todos. O que é meu é do meu irmão, e estava assim. A igreja vivendo dessa forma. E chegava lá um cara rico e vendia sua propriedade e dava o dinheiro da sua propriedade para a obra. Só que aí Ananias e Safira tiveram algo no seu coração. Nós vamos vender aqui. Só que a gente vai ficar com uma parte, vai dar a outra parte e vai dizer, olha, nós vendemos por tanto. Como se pudessem enganar a Deus, né? E é justamente isso que os apóstolos dizem ali para eles. Como é que vocês poderiam enganar o Espírito Santo? O Salmo 139 nos deixa muito claro que Deus conhece o nosso interior, que nada foge a isso. E como é que o cara vai lá, diz que está amando o outro, olha, eu vou dar aqui, eu vou ofertar, eu vou abençoar a vida do meu irmão, mas eu vou pegar uma parte. Que amor é esse, né? Que amor é esse? Que amor é esse que você deve e faz algo desse tipo? As suas atitudes também devem demonstrar fidelidade. A fidelidade não é em tudo. Está sendo um fiel o cara que fala que vai dizer tal coisa, mas está fazendo escondido de outra forma? Está sendo fiel um cara que diz que é de Deus, mas as suas atitudes não estão condizentes? No que diz respeito a Deus, o nosso caráter deve ser parecido com o de Deus. Se Deus não muda, se Deus é amor, se Deus é fiel, nós devemos ser também. E aí as nossas atitudes vão dizer isso. Você quer enganar quem? O que você tem feito pelo próximo? Porque hoje eu vejo muita gente que não pensa em ninguém. Só no seu próprio umbigo, só no seu próprio bem, nos seus próprios benefícios. Até, me perdoem aqui, não é uma generalização, mas muitas igrejas a gente já vê fazendo o mesmo que algumas pessoas fazem no individual. Na Igreja Batista, nós temos algo chamado plano cooperativo. O plano cooperativo é mais ou menos o seguinte: a igreja, ela dá o dízimo dos dízimos. Aquilo que entra aquele mês na igreja, 10% ela envia para a Convenção Batista Brasileira. Porque a Convenção Batista Brasileira vai administrar aquilo de maneira, inclusive, que volta uma parte para a igreja também. E muitas igrejas estão sendo infiéis no plano cooperativo. Elas não dão 10% daquilo que entra em suas receitas. E aí a Convenção Batista Brasileira fica sem fazer um monte de coisa, porque não tem de onde tirar. E muitas igrejas, elas têm se isolado. Quando você vê uma associação como a nossa associação aqui de Guarulhos e cidades vizinhas é imensa, é grande, em vista de algumas outras associações de São Paulo, por exemplo. Guarulhos se junta com Santa Isabel, com Arujá, com outras cidades que também têm igreja batista para formarem uma associação. Mas você vai nas reuniões de uma associação, não tem nem metade das igrejas que fazem parte daquela reunião. Algumas igrejas se fecharam em si mesmas e elas pensam só na vida da igreja local e não participam da associação, da convenção,
e das programações externas de outras igrejas batistas. Nós somos povo de Deus, nós devemos ser fiéis em tudo, e tantas vezes a gente é infiel nisso também, no trato com o exterior, no trato com as outras igrejas, inclusive. No trato com pessoas que precisam ouvir de Jesus. Talvez você tenha se convertido e tenha deixado um monte de amigo para trás porque eles não são de Jesus. Não faça isso. Mostre o amor, mostre Jesus para eles. Testemunhe. Seja fiel nisso também. Talvez você não deva fazer, talvez não, com certeza você não deve se associar a eles, fazer o mesmo que eles. Mas você deve estar com eles, para que a sua luz brilhe, para que o que diz respeito ao juízo e ao amor você possa também compartilhar. Você compartilha o seu dinheiro, você dá o seu dízimo, suas ofertas, mas você também tem que dar o amor. Você também tem que se relacionar com as pessoas. Você também tem que pregar o evangelho. Você também tem que testemunhar. Para concluir, devemos ser fiéis em tudo. A minha fidelidade a Deus deve ser em todas as áreas da vida. Nós ocidentais fazemos muitas separações. Minha vida profissional, ore pela minha vida profissional, ore pela minha vida financeira, ore pela minha vida sentimental, ore pela minha vida social, ore pela minha saúde, quando na verdade a vida é uma coisa só. A vida é uma coisa só, não tem áreas que você deva dar mais atenção do que outras. Você deve dar atenção em tudo e você deve ser fiel em tudo também. Seja fiel em tudo. No interior ou no exterior, no pouco e no muito. E no que diz respeito a Deus, em tudo, você deve ser fiel. Nos bens, aquilo que você tem, no seu caráter, aquilo que você é, e nas suas atitudes, naquilo que você faz. 3 coisas aí para você lembrar. Fidelidade em tudo. O que é tudo? No que eu tenho, no que eu sou, no que eu faço. Resume aí a mensagem que Deus colocou no meu coração essa manhã para trazer para você. Você tem sido fiel naquilo que você tem, naquilo que você é e naquilo que você faz? Vamos orar? Querido Santo e Eterno Pai, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos com as nossas fraquezas, com as nossas imperfeições. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de mim, pecador. Porque tantas vezes eu falho. Em alguma situação eu falho. Em alguma situação eu sou hipócrita. Eu sou como um desses fariseus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda a ser fiel. Me ajuda, Senhor, a glorificar o Teu nome. Me ajuda a ser como Tu és. Tu és santo. Tu és amor. Tu és o único Senhor em nossas vidas. E diz em Sua palavra, em Apocalipse 2:11, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Senhor, nós queremos a coroa da vida, nós queremos ser fiéis, ajuda-nos. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, nas nossas imperfeições. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis. Tem misericórdia de nós. Nós possamos fazer diferente daqueles fariseus que diziam em suas orações em público, se vangloriando, que davam o dízimo, que faziam diferente como os demais, que eram melhores do que os demais. Quem sou eu, Pai? Humilde, pobre pecador,
que precisa da tua ajuda, que precisa melhorar em tudo, melhorar no exterior, melhorar no interior. Ajuda que o meu coração seja parecido com o seu, ó Deus. Que a minha vontade seja concernente com a tua vontade, ó Deus. Que eu possa sim dizimar, ser fiel naquilo que eu tenho. Mas que eu possa, ó Deus, ser como nós ouvimos aqui na EBD pela manhã. Ter caráter e ser aquilo que eu sou quando eu estou sozinho e quando eu estou em público. E que as minhas atitudes, Senhor, possam se parecer com as de Jesus, teu Filho. Que eu possa fazer o que é correto, independente de qualquer coisa. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis em tudo. Nos ajuda a sermos fiéis na tua obra. Nos ajuda a sermos fiéis em casa. Nos ajuda a sermos fiéis a ti, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te dê um bom domingo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, seja com todo o seu povo aqui reunido, e por Ele, em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.